Nessa aula, nós vamos começar a estudar banco de dados. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos sobre o banco de dados para podermos começar a realizar os códigos dentro do Android Studio. Então, o banco de dados, na verdade, ele é uma digitalização do método antigo de guardar documentos. Então, antigamente, por exemplo, se você quisesse guardar uma ficha de alguém, você teria uma ficha de papel, você ia escrever nome, endereço, etc. E aí você ia colocar isso dentro de uma pasta. Então você teria lá uma pasta com pessoas com nome A, por exemplo. E aí essa pasta ficaria dentro de um arquivo. Quando a gente fala de computadores, nós temos basicamente a mesma coisa. Mas o papel nós chamamos de registro. A pasta será uma tabela. Então nós temos vários registros em uma tabela. E essa tabela será guardada em um banco de dados. Então aqui nós não teremos mais essa limitação física que nós temos com os papéis e os arquivos. Agora, nós até temos, né, uma limitação física, porque nós precisamos de um HD para guardar esses dados, por exemplo. Nós precisamos de uma infraestrutura, mas não tem nem comparação com a quantidade de dados que nós podemos guardar em um banco de dados em relação a um arquivo comum. Mas o conceito é basicamente esse. Então imagine agora que a gente tem essa tabela. Então nessa tabela nós temos vários registros. Então o que serão os registros? Serão as linhas. Então, por exemplo, cada registro desse aqui, ó, linha dessa tem vários atributos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o usuário. Então eu tenho o usuário, eu tenho o nome, eu tenho o senha. Então essas colunas são chamadas de atributos. E já essa linha é chamada de linha, registro ou tupla. Então, nos livros aí de banco de dados, você aprende que essa linha aqui é chamada de tupla. Nós podemos apenas chamar de linhas mesmo, tá? Ou então registro. Então, linhas e colunas. Então, colunas são os atributos e as linhas são os registros. Esses registros, eles estão todos dentro de uma tabela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho os atributos usuário, nome e senha. Poderia ter vários outros atributos, endereço, telefone, valor na conta bancária, enfim, vários outros atributos. E aí, cada registro desse seria um usuário. Então, aqui, por exemplo, o Adriano teria esse usuário, teria essa senha, teria outros dados aí, outros atributos. A Ana teria outros atributos e assim por diante. E todos esses registros estão dentro de uma tabela. E essa tabela, ela vai ser guardada dentro de um banco de dados. Então, dentro do banco de dados, nós podemos ter uma tabela de usuários, uma tabela de cores, uma tabela de valores, uma tabela de vários outros tipos de tabelas dentro de um banco de dados. E para a gente poder manipular o banco de dados, nós precisamos de uma linguagem. Existem algumas linguagens de banco de dados, mas a mais conhecida é a linguagem SQL, a Structured Query Language. Essa linguagem estruturada, ela é utilizada para vários bancos de dados. Nós temos aí, por exemplo, Oracle, Postgre, MySQL, SQL Server, enfim, nós temos vários bancos de dados, tá, que são gerenciadores de banco de dados, ou seja, são sistemas que gerenciam essas tabelas, tá? Mas muitos deles utilizam exatamente essa linguagem. Essa é uma linguagem bem simples, tá? Ela é em inglês, mas são palavras bem fáceis de você lembrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos de utilização dessa linguagem. Eu tenho aqui, ó, create table. Então, ó, create table significa criar tabela. Então, create table usuários. Então, eu estou criando a tabela usuários. E dentro dessa tabela, eu vou botar os seguintes atributos. Então, aqui, ó, esse verdinho é usuários e o atributo azul.
E esse comando aqui, geralmente nós colocamos em maiúsculo para diferenciar os comandos SQL dos atributos e das tabelas. E dos valores também, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma tabela usuário com os atributos usuário, nome e senha. Então eu fiz isso aqui basicamente. Eu criei essa tabela usuário com o atributo usuário, nome e senha. Eu posso, se eu quiser selecionar, por exemplo, esses atributos da tabela, eu posso utilizar o select. Select. Aí eu escolho os atributos, usuário, nome e senha. From, que significa de, usuários, que é a tabela. Então eu vou selecionar esses 3 atributos de usuários. Então ele vai imprimir para mim todos os usuários, nomes e senhas. E certinho, nós vamos inserir dados. Inserir certinho usuários. Aí eu abro parênteses, coloco na ordem certa, usuário, nome e senha. Os values, então eu vou inserir na tabela usuários, nos atributos usuário, nome e senha, os seguintes valores: Letícia.Souza, Letícia Souza nome e a senha, essa senha aqui. Eu posso utilizar também o delete, né? Delete from usuários, então from significa de, eu vou deletar da tabela usuários. E aí se eu escrever delete from usuários, ele vai apagar todos os dados da tabela usuários. Então geralmente nós usamos aqui uma cláusula. Nós chamamos, tem algumas cláusulas, tá? Uma delas é o where. Então, delete from usuários, nós vamos apagar da tabela usuários, onde, where significa onde, usuário igual a Letícia.Souza. Então, somente onde o usuário for Letícia.Souza é que nós vamos apagar os dados. Se nós quisermos atualizar, por exemplo, os dados, quisermos trocar a senha de alguém, por exemplo, um processo muito comum. Então, nós vamos utilizar o update usuários. Então, vou fazer uma atualização na tabela usuários. E eu vou vou configurar a senha igual a 986754, where, onde, usuário igual a Letícia.Souza. Ou seja, agora eu vou configurar na tabela usuários, eu vou atualizar a senha na tabela usuários, onde o usuário for Letícia.Souza. Então, esses aqui são os comandos básicos de SQL. Tem muitos outros. Eu vou deixar um artigo para vocês darem uma lida. E nós vamos partir já para o Android Studio para aplicar muitos outros comandos. No Android Studio, nós temos um sistema gerenciador de banco de dados já embutido ali no seu software, que é o SQLite ou SQL ou SQLite, né? Então você decide como você quer chamar, SQLite ou SQLite. Então esse sistema, esse SGDB, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Ele está embutido lá no seu software já. E ele é chamado de pequeno notável. Por quê? Porque ele é simples, ele é leve e ele é rápido. Ele utiliza muito poucos recursos do seu aparelho para funcionar. Dessa forma, ele é um banco de dados pequeno, rápido, mas muito poderoso. Então você pode fazer qualquer tipo de software que precise de dados, você pode fazer com ele. A não ser que a gente queira ali utilizar softwares de compartilhar, né, informações na rede, por exemplo. Dá para fazer com ele também, mas aí seria mais interessante utilizar o Firebase para economizar tempo de codificação, tá? Mas daria para fazer com SQLite também. E por último, ele é de código aberto, ou seja, você não vai precisar pagar nenhuma licença adicional para o seu software funcionar com o SQLite. E para compreender melhor os conceitos de SQLite ou SQLite, como você queira chamar, eu quero que você comece criando um projeto em branco, como nós já criamos muitas outras vezes. Dê qualquer nome para esse projeto, eu chamei o meu de SQLite. E nesse projeto nós vamos criar uma tabela e recuperar esses dados da tabela. Nós vamos criar uma tabela desse tipo. Nós vamos dar o nome dessa tabela de pessoas.
E essa tabela vai ter que ter um nome, uma coluna com nome e a outra coluna com idade. A gente poderia colocar vários outros elementos aqui, como telefone, endereço, etc. Mas vamos começar apenas trabalhando com esses dois dados. Por exemplo, eu vou ter aqui o nome Adriano, idade 39, e eu vou ter aqui o nome Márcia, idade 25, vou ter o nome João, idade 42 e assim por diante. Vamos voltar aqui ao Android Studio. Eu vou aqui em MyActivity.java e eu vou começar a escrever os códigos para o nosso banco de dados. Os dados dentro de um banco de dados são dados muito sensíveis e para a gente poder manipular esses dados nós precisamos utilizar um recurso chamado try-catch. Aqui dentro do try, nós vamos escrever os nossos códigos. E caso tenha algum erro, nós vamos printar esse erro aqui utilizando o print stack trace. Nós vamos começar aqui dentro do try criando o banco de dados. Para isso nós vamos utilizar o SQLite Database. Vamos dar um nome para esse banco de dados, vou chamar apenas de banco dados. E agora nós vamos utilizar o open or create. Esse método ele vai abrir o banco de dados se ele for existente, ou ele vai criar o banco de dados caso esse banco de dados não exista. E como parâmetros desse método nós precisamos colocar o nome. Então você pode escolher qualquer nome, eu posso chamar por exemplo de app. Depois nós temos que colocar o modo. Então aqui eu posso utilizar vários modes, né? Então nesse caso eu vou utilizar o mode private, porque eu quero que apenas o meu app acesse esse banco de dados. E aqui é o parâmetro de cursor, nós vamos apenas por enquanto colocar nulo. Então agora nós já criamos o nosso banco de dados, tá? Então aqui nós vamos criar, posso até trocar aqui, ó, criar ou abrir o banco de dados. Então com essa linha de código a gente está criando ou abrindo o banco de dados caso ele exista. Vamos criar a tabela. Nós já temos o banco de dados. Agora vamos criar a tabela. Vamos utilizar nosso banco dados.exec SQL. Ao utilizar esse método, agora nós vamos executar os comandos SQL. Eu vou começar utilizando aqui o create table if not existed. Ao utilizar isso, eu vou criar uma tabela se ela não existir. É exatamente isso que significa. Create table if not existed. Eu vou dar o nome dessa tabela de pessoas. Então eu vou utilizar aqui o nome pessoas. Perceba que eu vou utilizar os comandos SQL em maiúsculo e os outros dados em minúsculo. Isso é uma recomendação interessante para você conseguir depois reconhecer o que é comando de SQL e o que não é.
Agora nós precisamos criar as colunas dessa tabela pessoas. Então aqui, por exemplo, eu vou ter uma coluna com nomes, com strings, e outra coluna com idade ou inteiros. Então eu vou abrir parênteses e dentro do parênteses eu vou criar essas duas colunas. Então a primeira coluna vai ser nome, só que agora a gente vai dar o tipo dessa coluna. Em banco de dados, uma string, nós damos o seguinte valor para ela: varchar. A próxima coluna é a idade. E essa idade precisa ser o inteiro. Nós vamos colocar o inteiro e vamos colocar a quantidade, abrir parênteses, colocar a quantidade de casas decimais desse inteiro. Então, por exemplo, eu posso ter pessoas com 20 anos, preciso de 2 casas decimais, mas pode ser que tenha alguma pessoa que tenha 101 anos, por exemplo, 110 anos. Então aqui eu preciso de 3 casas decimais. Então colocando esse 3 eu posso escrever até 999. Se eu deixar só 2, eu só posso escrever até 99. Então vamos deixar 3. Feito isso, agora nós vamos inserir os valores nessas colunas, ou seja, as linhas, os registros. Então vamos inserir os valores. E para fazer isso, eu vou utilizar o nosso banco de dados, .exec.sql, e aqui dentro nós vamos abrir e fechar aspas, vamos utilizar o insert into pessoas. Agora eu vou utilizar nome e idade. Depois o values, maiúsculo também. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou inserir nessa tabela pessoas, na coluna nome e na coluna idade, os seguintes valores, os values. E aí eu vou voltar lá na tabela, então eu quero inserir esses valores aqui, ó. Adriano, 39. Então eu vou colocar aqui Adriano e aqui a idade. Observe que aqui nós utilizamos aspas simples para colocar a nossa varchar, que é o nosso string dentro do SQL. Observe também que nós temos que colocar na ordem. Então aqui nós temos que colocar nome e idade, do jeito que nós criamos aqui, ó, nome, varchar, idade, inteiro. Então agora eu posso duplicar essa linha e aqui eu posso colocar o meu outro valor, que é Márcia 25. Então vou colocar Márcia 25. E o próximo valor, que é João 42. Então nós poderíamos ir colocando vários valores aí, mas nesse caso vamos começar trabalhando apenas com esses 3 valores. Feito isso, agora eu vou recuperar os valores. E para fazer isso, eu vou utilizar o nosso banco de dados. Ponto. Agora eu não vou utilizar o exec.sql, vou utilizar o raw query. Esse método é utilizado para a gente recuperar nossos dados. Então aqui eu vou apenas abrir e fechar aspas, como esse primeiro parâmetro. E no segundo parâmetro, eu vou apenas deixar nulo, que é o nosso selection args. Nós não vamos utilizar ele agora. O que vai ser feito aqui com esse método vai ser recuperar todos os valores aqui dessa tabela. Para a gente poder melhorar ali a captação desses valores, nós precisamos criar esse cursor para poder percorrer a tabela e ir preenchendo os valores.
Então aqui eu vou utilizar aqui o cursor e vou utilizar aqui, vou dar o nome de cursor, apenas fazer o import da classe. E esse cursor ele recebe o raw query, né? O banco de dados .raw query. Aqui dentro do SQL nós vamos dar o seguinte comando. Vou colocar em maiúsculo select. Agora eu vou escolher as colunas, nome, idade, from, que significa de, tá? Pessoas. Então, eu vou selecionar nome e idade da tabela pessoas. Select nome, idade, from, pessoas. Utilizando esse cursor para a gente recuperar, eu posso, por exemplo, começar utilizando aqui um while. Então observe que eu vou, enquanto esse cursor for diferente de nulo, eu vou recuperar os dados aqui. Então observe que quando eu começar a recuperar os dados, ele vai recuperar todos os dados. Por exemplo, aqui é diferente de nulo. Quando chegar bem aqui, ele vai parar, ele não vai pegar os dados aqui. Então nós vamos dar a coluna para recuperar, e aí ele vai recuperar todos os dados, menos esse dado aqui, porque ele vai parar, pois nós utilizamos aqui o while cursor diferente de nulo. Agora, nessa recuperação de dados, eu vou apenas printar no log. Utilizar log.info. Abre parênteses, vou colocar a tag aqui. A tag eu posso colocar aqui resultado nome. Na verdade eu vou colocar minúsculo porque o nome está minúsculo. Vou apenas importar essa classe. Vou botar aqui os 2 pontos. O próximo parâmetro é o nosso cursor. E aí, aqui você observe que nós vamos colocar aqui, ó, getString. Só que esse getString nós precisamos de um inteiro. Aqui o int column index. Por quê? Porque o nossa planilha, ele vai recuperar os índices, tá? Então eu vou dar um enter aqui, seria uma linha. Então olha só, aqui eu teria a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. Então, aqui por exemplo, eu poderia colocar 0. E aí ele já recuperaria esse valor da coluna 0. Então, basicamente, nós vamos recuperar os dados da coluna 0. Nós podemos fazer isso de outra forma também. Eu posso criar aqui uma variável do tipo inteira. Então, eu vou utilizar o nome cursor para essa variável. Não, na verdade, eu vou utilizar índice nome. Posso chamar também só de índice aqui. Então, eu vou utilizar o nosso cursor. Ponto. Agora eu vou utilizar o getColumn index. E aqui eu vou apenas recuperar o nome da nossa coluna, que é nome. Então o nome dessa coluna é nome. E agora esse índice vai ser o valor que eu vou colocar aqui no lugar do parâmetro desse getString, cursor.getString. Eu posso também duplicar essa linha. Aqui eu poderia colocar índice idade. E aqui eu ia colocar idade.
E aí eu poderia recuperar esse índice de idade aqui, tá? Então, ó, acho que eu vou colocar nome mesmo, porque eu tenho dois, eu vou colocar aqui nome. Então eu poderia também recuperar essa idade. Posso colocar aqui o nome resultado. Idade. Utilizar o cursor. Ponto. GetString. E aqui eu vou utilizar o nosso índice. Idade. Feito isso, eu já recuperei. Vou recuperar os nomes e idades das colunas, né? Coluna nome e coluna idade. O único problema aqui é que quando ele for recuperar esses nomes, esse cursor ele vai descendo até chegar no último. E aí depois que ele vai parar, vai chegar bem aqui, ele vai parar. Mas ele fica parado aqui, ó. Ele não volta para o início. Então se a gente for utilizar de novo, ele não vai voltar para o início. Para ele voltar para o início, nós temos que utilizar outro método. Então eu vou voltar aqui. E aqui antes do while, eu vou colocar... Ops. Antes do while, eu vou colocar cursor, ponto, move to first. Move to first. Então esse move to first ele vai ser justamente para fazer esse processo. O cursor vai até o final. E aí o move to first vai voltar ele para poder pegar os dados do início novamente numa próxima consulta. Outra coisa também é quando ele mover, na verdade ele não vai mover todos assim. Ele vai mover aqui, ó, nesse registro, tá? Então ele vai pegar e vai, olha, beleza. E aí depois ele para. Então eu vou, o que a gente tem que fazer aqui, ó, para ele não parar? A gente tem que utilizar aqui o cursor, ponto, e aqui é o move to next. Então, se move to next, ele vai mexer para a próxima linha, tá? Então, olha só. Resumindo aqui, nós temos aqui, ó, o while para o cursor andar pelas linhas. E aí, o que acontece? Ele vem aqui, o primeiro cursor vem na primeira linha. E aí, tá vazio? Não tá. Beleza, ele vai lendo toda a linha. Aí, ele vai parar, mas aí ele vai aqui, exibir. Ele vai para a próxima linha por meio do método move to next. Então ele vem para essa linha. Ele faz o mesmo processo, ele vai para a terceira linha e aí aqui ele para porque está vazio. E dessa forma nós já temos os códigos para criar o banco de dados. Primeiro nós criamos o banco de dados. Depois nós criamos a tabela dentro do banco de dados. Aí nós inserimos os valores. Depois nós vamos recuperar os valores através do cursor. E esse cursor ele vai percorrer a tabela recuperando os valores. E aqui nós vamos exibir esses valores no nosso log. Então é interessante que esses dados eles são feitos de forma estática aqui. Então toda vez que eu executar esse app, ele vai inserir esses valores aqui. Toda vez ele vai fazer o mesmo procedimento e ele vai ficar inserindo esses valores. Mais para frente nós vamos ver como criar uma tela, colocar aqui um text input layout para a gente poder colocar os dados e aí nós podemos inserir esses dados diretamente no banco de dados. Por enquanto vamos apenas executar esse app para nós vermos o resultado. Eu vou executar esse app, eu vou abrir aqui nosso logcat e aqui eu vou colocar em info. Agora eu vou escrever aqui resultado para a gente poder achar nossa pesquisa mais rapidamente. Então você pode ver que eu já tenho aqui, ó, Adriano 39, Márcia 25, João 42.
E se eu executar novamente esse app, ele vai inserir novamente esses dados. Então nós vamos ter os dados duplicados porque nós estamos fazendo ele aqui dentro do nosso no nosso Activity, né, no nosso Main Activity. Mas posteriormente nós vamos ver como fazer isso através de uma caixa de edição de textos. Agora nós vamos fazer algumas melhorias aqui no nosso código para fazer uma filtragem de dados. Então eu vou, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esses dados que nós temos aqui. E aí eu vou duplicar, copiar essa linha, colar aqui embaixo. Eu vou inserir outros dados. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Pedro 51. Vou duplicar novamente essa linha. Aqui eu vou colocar Mariana 43. E aqui eu vou duplicar novamente essa linha. Vou colocar aqui Fabiano 33. Feito isso, agora eu vou melhorar um pouquinho esse código. Eu vou dar um Enter aqui, dar um espaço aqui, vou colocar aqui, vou separar esses índices. Copiar esses dados, vou colocar bem aqui. E agora eu vou tirar esse código daqui, essa parte cursor.getString, índice nome, eu vou recortar. Aqui eu vou criar uma variável string, vou chamar de nome. E essa variável vai receber justamente esse trecho do código. Vou fazer a mesma coisa com o índice getString índice idade. Vou recortar. Agora eu vou colocar uma variável string do tipo idade. Ela vai receber esse cursor.getString índice idade. Aqui eu vou colocar apenas nome. E aqui eu vou colocar apenas idade. Eu posso até melhorar esse código, na verdade eu vou aqui depois de nome eu vou concatenar com eu vou colocar aqui idade. E aqui eu vou concatenar com a idade. Posso até apagar essa linha. Agora eu vou executar o app. Vou abrir aqui o logcat. Eu tive aqui um pequeno erro, pois esse trecho do código eu tenho que colocar aqui dentro, tá? Do while. E agora vai dar tudo certo. Vou executar novamente. E agora eu já tenho aqui, ó, nome, dois pontos. Acho que ficou meio estranho aqui, né? Vamos dar uma melhorada aqui. Ele tem aqui esse 2 pontos por padrão aqui na tag, né? Então a gente pode apagar. Vai ficar só 2 pontos. E aí aqui na idade a gente pode colocar uma barra vertical, por exemplo. 2 barras aqui. Agora eu vou executar novamente. Pronto, agora ele pegou do jeito que está na linha lá. Nome, Adriano, idade 39, nome Márcia, idade 25, nome João,
idade 42 e assim por diante. Observe como eu executei duas vezes, ele inseriu nomes repetidos, né? Nomes repetidos. Pronto, feito isso, agora nós vamos começar a aplicar os nossos filtros. Então eu vou apenas comentar aqui esse banco de dados. Essa parte que ele está inserindo valores para a gente não inserir mais. Agora se eu executar ele não vai mais inserir valores. Ele vai apenas mostrar os valores que estão inseridos aí já. Agora eu vou melhorar esse código aqui. Eu vou pegar essa parte aqui, essa consulta. Eu vou apagar isso, recortar isso aqui. E aqui eu vou criar uma string consulta. E aqui eu vou apagar essa e vou colocar apenas consulta. Feito isso, agora eu tenho mais mobilidade aqui na hora de escrever o código da consulta. Eu posso, por exemplo, até esse select aqui, eu posso colocar o from embaixo. Então posso dar um enter. Observe, quando eu dei o enter, automaticamente ele adicionou o mais, porque ele está concatenando esse texto aqui, ó, com esse outro. Então esse código SQL que vai ser executado aqui para a gente fazer a consulta. Então se você for colocando, apertando mais, ele vai sempre concatenando. Então vou voltar aqui novamente. Então vou dar um enter aqui. Eu posso passar ele para cá para ficar arrumadinho.